Bom dia, meus amados irmãos, família espiritual, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Vamos juntos declarar, se firmar na rocha e dizer: está tudo no seu lugar, está tudo incrível, porque nós estamos de pé, nós acordamos. E o que fazemos? Gratidão, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade, vivendo, se firmando em Ti, priorizando o leme, a bússola da vida, que é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Eficaz. Ela produz fruto, ela produz paz, ela produz aprendizado, ela nos disciplina para o melhor. Ela trata com a nossa consciência. É o Deus Altíssimo. É o Deus pregado pelo mundo e, infelizmente, vivido por poucos. Praticar o tudo é incrível de Deus se torna fácil quando você, todos os dias, diz, como João Batista diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Nós não somos absolutamente nada. Caímos nessa consciência quando vemos uma pessoa ir embora do nada. Quando chega a idade e vem as reflexões, quando você passa por uma prova, né, por uma situação que você nunca ia se imaginar. Quando você tem tudo e daqui a pouco você vê que valeu de nada. Quando você passa pela crise sanitária a qual nós passamos e vimos que no estralar dos dedos tudo mudou. Nós dormíamos e, com o medo da realidade, não sabíamos se ia acordar. E foi um aprendizado. Alguns aprenderam a priorizar mais Deus e aproveitar as oportunidades da vida. Outros, infelizmente, voltaram, passaram pela crise e não aprenderam absolutamente nada. E a emoção com o racional prejudica a nossa caminhada. Quando nos colocamos na reflexão matinal, nossa reflexão matinal não é apenas para filtrar a graça e desligar. Mentalize, analise o ontem de ontem, o ano passado, o ano retrasado e veja como está o teu emocional e o teu racional. O que você está priorizando? Falamos muito de Deus, falamos muito de Jesus. E o aprendizado que Jesus deixou na terra foi o racional. E na maioria das vezes a gente não valoriza o racional. A gente valoriza o emocional. Nos emocionamos demais, confiamos demais, priorizamos o horizontal e não o vertical. Veja o que disse o profeta Jeremias há 1000 anos, através do que Deus colocou no coração, no entendimento dele. Jeremias 17, versículo 9. O que você prioriza? Emoção ou racional? Presta atenção. Que seja feita a tua vontade, Pai,
que venhamos ser ministrados pela tua verdade, pela tua palavra. O coração é mais enganoso. O coração aqui é a mente. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Coração é o entendimento. Ele é incurável. E quem é capaz de compreendê-lo? Eu? Não. Eu sou o Senhor, disse a Jeremias, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Bom, versão Bíblia Almeida Corrigida e Fiel diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Diz: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração, e depois ele fala que ele esquadrinha a mente e o coração. O coração se emociona. A mente é que é o racional, mas é a mente que engana porque ela germina para o corpo e a emoção do teu coração, você prioriza mais o oba-oba. Você olha para uma pessoa e não prioriza o que ela te diz de verdade. Um amigo, um pai, um esposo, uma esposa, um marido, né? A esposa. Um amigo de verdade, quando ele está com você, ele lhe diz o que você tem que ouvir, necessita ouvi-lo. E a gente prioriza quem? A emoção. No outro quesito, oba-oba. Você olha para a vida de uma pessoa e não vê ela como abençoada, mas ela tem palavras de verdade sempre. Mas aí você mede ela, mas por que ela não anda? Ela não anda aos seus olhos. Por quê? Porque ela não tem um telefone da época, porque ela não tem um carro do ano, porque ela não tem casas, porque ele não tem casas. E aí nós vivemos na emoção e não analisamos porque tudo que começa errado vai terminar errado. Há muitos exemplos para dar. Eu daria exemplos simples. Se uma pessoa não consegue reajustar as suas finanças, essa pessoa é digna de confiança para que, por mais que ela esteja passando por uma dificuldade, de você montar uma sociedade com ela ou de você credibilizar ela? Não. Mas o sofisma, uma coisa que parece verdade, mas não é, te leva pela emoção. E depois você, lá na frente, porque o que começa errado vai terminar errado, você se pergunta, por que eu fiz? Por que você não dosou? Relacionamento é a mesma coisa. Todo mundo diz, fica com ele que ele tem condição financeira. Não estou generalizando que é uma pessoa que tem a condição financeira para dar tudo aquilo à pessoa que está com ele, vice-versa, ele ou ela fica com ela que ela tem condição financeira. E você não examina a caminhada e lá na frente vem a conta. Por que eu estou passando por isso, Deus? Porque você prioriza mais a emoção do que o racional. O que é que Jesus disse? Pelo fruto conhecereis a árvore. Jesus ministra para 70 mil pessoas no Monte das Oliveiras. E ele disse, vocês são pura emoção. Por quê? Estão atrás de mim por causa do pão e não do alimento verdadeiro, puro que eu dou. E o sermão é tão duro que todos saem dali e ficam os 12. O que é que Jesus faz com os 12? Fiquem aqui, porque eu não quero ficar só. Por favor, me ajudem. Não. E vocês não querem ir com eles, não? Pedro se levanta, está em João 6, viu?
Pedro se levanta e diz: para onde nós iremos, Pai? Só o Senhor tem palavras que geram vida. E às vezes a gente fica tubiados, priorizando mais as coisas circunstanciais. Volto a dizer, não estou generalizando, mas precisa ser dosado. Por quê? Enganoso é o coração, é a mente, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? A rede social está aí. O verdadeiro engano, porque os mesmos que aplaudem são os mesmos e os primeiros que criticam. E como é que você diz que está feliz por uma pessoa que conseguiu algo e daqui a pouco a pessoa falha, vocês são os primeiros a derrubarem? Porque a emoção é a prioridade. Dentro do tempo que você vive, você não busca viver a razão, o racional. A minha opinião não pode mudar o meu respeitar você e você me respeitar. As pessoas hoje elas querem opinar e querem que você siga o que ela opinou, porque, preste atenção, né? Porque se você não aceitar, você não é amigo, você não quer crescer, você não pensa da mesma forma, não significa que não tem que andar junto. Não. Eu tenho uma sociedade que as pessoas elas não pensam como eu penso, nem eles pensam como eu. Entendeu? A redundância. Elas não pensam, nem eu penso como eles pensam. Mas significa que nós não nos respeitamos? Claro, porque é dosado a emoção. E na maioria das vezes você sempre ouve terceiros. Olha aí, viu? Sandro tá assim? Será que Sandro tá andando pelo caminho certo? Por quê? Porque a prioridade é ser vista pelo que você tem, não pelo que você é. Hoje, infelizmente, é o ter e não ser. E enganoso é a tua mente, porque a gente hoje diz que não julga, mas nós julgamos. O julgar não é a gente relatar algo com uma pessoa aqui. O julgar é você dizer algo daquilo que você não tem veracidade. Jesus foi julgado. Jesus foi chamado de príncipe de Baal-zebu. Por quê? Porque Jesus curava, porque Jesus fazia o bem. Você está entendendo? E E só para que vocês entendam, não significa que a sinueta, não significa que as condições financeiras, não significa que o status que você vive, você não seja uma pessoa de verdade. Mas só para a título de curiosidade, se eu não me engano aqui, está em Isaías. Ó, olhe porque Jesus não era visto como, eu acho que é Isaías, eu não lembro agora, não veio agora a memória. Isaías 9:6. Não. Não, eu não lembro agora não. Fala de como Jesus era, não era de boa aparência. E uma certa feita, os fariseus e os escribas fazem assim: esse aí não é o filho de José, carpinteiro, filho de Maria, menosprezando. E o povo ia através dessa emoção com os fariseus e os escribas, por quê? Porque ele confrontava com o racional, priorizava sempre o racional, e eles estavam incomodados, insatisfeitos com a verdade que Jesus trazia. O seu amigo te traz uma verdade e doeu, credibilize ele, não o oba-oba. E analise sempre isso. Todas as pessoas que amasseiam o seu ego não significa que elas não gostam de você, mas significa que você está indo por um caminho de um tempo perdido e não priorizando o que é verdadeiro, que puxa a sua rédea, que puxa a minha rédea,
e te traz para o racional. A minha passada como adolescente, eu era admoestado pela minha família dessa forma. Você fez? Não minta. Eu fiz. Tudo bem. Sempre eu era admoestado naquilo que eu mais gostava. Tinha passeios, todo mundo ia e era explicado a mim: você não vai por isso e isso. Você fez isso e isso e você não vai. Eu aprontava muito. E aquilo reflete hoje o que eu entendo. E eu louvo a Deus porque eu aprendi. Sou perfeito. Nunca serei perfeito. Mas sempre busquei viver uma sinceridade, ser íntegro, buscar ser reto e buscar ser justo. Porque eu fui admoestado dessa maneira. Não se passava a emoção, e sim vinha o racional. Eu tinha tarefas para fazer e dentro das tarefas eles me concediam as coisas, né, como adolescente. E quando eu falhava, eu sempre perdia naquilo que eu mais gostava. E era dentro de uma sinceridade. Não era maquiado. Você não vai por isso e isso. Vai ficar aqui. Eu fazia na próxima? Não. Eu me emocionava, fazia teatro, que o adolescente faz, normal, normal, normal. Não. Eu aprendia. E eu louvo a Deus, porque eu entendo hoje de que forma eu fui admoestado. Enganoso é o coração. Analise o seu tempo e o que você prioriza. Você fica preso nas plataformas digitais, priorizando aquilo que não edifica e vivendo uma emoção. Observe que quando a gente recebe alguma notícia daquilo que a gente deposita, e quem tem um discernimento e não vive na emoção, ela já entende que aquilo ali vai dar um problema, né? Vai dar uma colisão lá na frente. Isso aí vai dar colisão, é muita emoção. E a gente hoje vive assim. Eu vejo Deus na vida dele. Por que você vê Deus? E louvado seja Deus. Mas você só vê Deus porque pelo ter e não pelo ser. Porque você não anda 24 horas com ele, comigo, nem eu ando 24 horas com você. E quando vem o baque, você, por que isso? Porque você viveu emocionado. Sendo que aquilo que estava visto ali, e na maioria das coisas que estão vistas aí, me desculpe a sinceridade, a humildade, não vive dentro de uma buscar viver a verdade. Porque é muita emoção. A minha área como educador físico, existe sim uma luta constante, eu não sei o porquê e nem quero saber. Na verdade, eu sei o porquê. Mas cada qual no seu cada qual, que o educar e o promover saúde é cada qual com a sua visão perfeito, dentro de um foco. Mas perdem-se o foco porque fica um falando mal do outro. Qual o resumo disso? Isso aqui, enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Porque no resumo da vida, disse Salomão, tudo é vaidade. E é uma verdade. O homem mais rico da Bíblia viu que no final tudo é vaidade. O que você está priorizando? A vaidade do emocionalismo ou o racional do que o que te deu fôlego da vida sempre nos traz? A palavra dele é viva e eficaz. Ele esquadrinha. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai dividindo, dilacerando entre juntas e medulas. Quando você traz uma verdade, a primeira coisa que a pessoa faz é: quem é esse? É vem um santo do eu. Trouxe. Por quê? Confrontou com o seu ego. Mas eu não sou santo. Ou quem falou isso com você também não é santo. Simplesmente disse algo que eu creio que é da parte de Deus, porque está te ensinando é Deus, para te trazer para uma realidade. Muitas vezes a pessoa não quer. Olha, você está bebendo excessivamente, você está comendo excessivamente, você não está priorizando a sua saúde, ou você está expondo muito o seu relacionamento, você está expondo muito o seu trabalho. Preste atenção que as pessoas não querem ver o bem de ninguém. É vem ele, é vem ela, é uma verdade. Aí quando vem a conta, ó, o pé. Ah, por quê? Porque você
priorizou mais a emoção. Sabe como foi que você dizia? Ah, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Lembra das ministrações lá atrás? Você não é todo mundo. Tudo incrível? Aprende aí com o pai que eu estou aprendendo aqui a dosar a emoção e entender que enganoso é esse coração aqui, é essa mente. Então eu tenho que olhar para ele, o foco é nele, o autor e consumador de nossas vidas, e levar para vocês a palavra que liberta aqui na mente e diminuindo para que ele cresça. Emoção versus o racional. O que você está priorizando? Graça e paz. Tudo incrível, papai. Até amanhã, permitindo Deus, e cremos que Ele irá lhe permitir.